Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os gráficos, tentar trazer para vocês talvez uma perspectiva que ainda não tiveram acesso, né? Sair um pouco dessa mesmice que nós temos aqui no nosso mercado brasileiro, né, de entendimento, até porque é um assunto um pouquinho polêmico, tendo em vista que nós temos os leitores de fluxo que criticam veementemente, né, os grafistas, e aquele que é grafista fica com a pulga atrás na orelha para tentar entender o que o leitor de fluxo enxerga, né, com relação a esse sentido. Então eu acho que a gente traz esse assunto para abordar e esclarecer algumas coisas que ainda no nosso mercado estão indefinidas ou mal definidas mesmo. Tá? Eu vou trazer para vocês uma nova perspectiva com relação a esse tipo de visão, e isso pode agregar muito valor ao que vocês vão fazer a partir daí, né, e que vocês vão agregar, tá, na sua própria leitura e no operacional. Né? Eu acho que a gente tem tudo para crescer nesse sentido, né, e eu sempre bato nessa tecla com todos vocês, né, praticamente o dia inteiro aí referenciando o mercado através de gráficos, mas fazendo a leitura através do fluxo. É importante que vocês entendam que tudo, tá, que agrega valor nas nossas vidas e serve para somar é valoroso. Quais tipos de gráfico nós temos aí acessíveis nas nossas ferramentas, né? Nós temos o Market Profile, que é o que eu mais gosto. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também mais na frente. Nós temos o gráfico de Candlestick, que é o mais tradicional, a maioria dos grafistas usam. Nós temos o gráfico de linha, onde tem por referência a usar o fechamento do dia e referenciar, né, formar aquele gráfico de linha. Nós temos o gráfico de barras, ou então o conhecido como OHLC, né, Open, High, Low e Closer, que é o fechamento, né? Então seria abertura, máxima, mínima e fechamento. Ele é bem parecido com o de Candlestick, ele nos dá todas essas quatro informações, mas para fazer a sua leitura, quem não está acostumado pode ter um pouquinho de dificuldade. Nós temos os gráficos de ponto e figura, e nós temos os atemporais, né, que é bastante usado aí pelos leitores de fluxo, que usam, né, o preço para a formação desses gráficos. Não se usa o tempo como referencial de formação gráfica, e sim o preço e a própria movimentação do mercado. Então, na verdade, ele é o queridinho aí, o xodozinho aí de quem opera por fluxo, né? Porque talvez até aprendeu assim. E eu estou aqui também tentando trazer essa nova perspectiva, porque eu particularmente sou leitor de fluxo, mas eu opero com gráfico temporal, por incrível que pareça, né? Então, trazer essa leitura diferenciada para vocês aí e agregar valor, seja como for, tá bom? Quando abrangemos as médias móveis, né, de maneira geral, para serem usadas como suporte e resistência, referenciando ao movimento do passado, o pessoal acaba ficando de cabelo em pé, principalmente aqueles que estão mais ligados à questão da leitura do fluxo, né? E existe uma narrativa que o gráfico não funciona, os grandes participantes não operam porque está chegando num suporte ou resistência nesse sentido, né? Seja por média móvel, seja por price action ou qualquer outro referencial, mas as pessoas esquecem de algumas coisas que validam, né, a formação gráfica, e às vezes também elas usam de alguns subsídios para validarem a própria teoria, porque o entendimento ele é muito amplo e ele pode ser potencializado e aproveitado de várias formas. Nós não precisamos ficar presos, tá, a um conceitual apenas. Nós vamos ver os leitores de fluxo achando um absurdo olhar o gráfico, dizendo que isso é passado, né, que o passado não valida o futuro, que os grandes participantes, os grandes players, não vão operar, né, em cima do mercado financeiro porque chegou num suporte, numa resistência, né, porque isso seria descabido por parte deles, e que existe também em nosso mercado, tá, aqui no Brasil, que o efeito manada, né, das pessoas físicas e o efeito psicológico, né, quando a pessoa acredita que aquela região vai ser importante, ela realmente passa a ser importante, e a concentração de operações naquele local faz com que o preço desloque, né, e aquilo ali realmente sirva de parametrização. Mas em alguns ativos isso até pode funcionar, mas nem todos, tá? Nós temos ativos aí, por exemplo, que é o caso do dólar, onde
a pessoa física operando, por mais que o número não seja pequeno, mas devido à própria realidade do mercado, tá, esse impacto acaba sendo mínimo, tendo em vista que o volume, tá, de contratos, o volume financeiro negociado por pessoa física acaba sendo pequeno a ponto de trazer grandes impactos de movimentação no próprio ativo. Tá? E se levarmos em consideração que o gráfico ele reflete o passado, a teoria da leitura de fluxo também acaba de cair por terra. Por quê? Porque qual a principal ferramenta usada pelos leitores de fluxo aqui no Brasil? Quando nós temos o fluxo referenciado por aqui, vocês vão ver o pessoal focando, tá, o uso, tá, da ferramenta Times in Trades como a principal ferramenta para leitura de fluxo. Tendo em vista que as agressões compõem, tá, a movimentação do preço, né, aqui acredita-se que as agressões é um fator importantíssimo para essa leitura do fluxo. E através dessa leitura do fluxo, aplica um conceito de olhar a intensidade das agressões, como essas agressões estão acontecendo, né, se existe uma regularidade com relação a elas acontecerem. Só que quando a gente para analisar friamente, essas agressões que estamos lendo nas nossas plataformas, nada mais é também do que o passado. Né? Nós estamos lendo algo que já aconteceu. Aquela agressão, tá, que entra no mercado, ela já impactou diretamente o mercado, ela já consumiu a liquidez, tinha ali, seja no BID ou no ESC ou em outros níveis de preço, de maneira positiva. Aqueles lotes que estavam ali já foram consumidos. Então o que a gente lê é o que aconteceu. E aí que mora o perigo, porque nós estamos baseados em perspectivas futuras que nós não sabemos para nossa tomada de decisão. Vocês podem perceber que a maioria dos leitores de fluxo, usando o Times in Trades como plataforma principal, acaba tendo um pouquinho de dificuldade de alongar as operações. Por quê? Porque como a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, se aquele player que está agredindo ou que agrediu vai continuar fazendo o seu papel para nós conseguirmos seguir esse fluxo, temos que adotar uma postura defensiva. Então o alvo ele fica muito curtinho e normalmente alguns participantes adotam um stop maior, né, do que o alvo, e isso faz com que o payoff negativo seja muito desconfortável na vida daquela pessoa, porque ela se sente na obrigação de acertar as operações para fazer com que o mercado seja rentável para ela. Então, pessoal da leitura do fluxo aí, não fiquem com raiva de mim, mas vocês também estão lendo o passado, porque quando a plataforma e a ferramenta nos mostra alguma coisa, é porque aquilo já aconteceu. Né? E aqui na United nós temos outros referenciais para antecipar essa leitura e trazer uma informação mais válida, para trazer também um operacional mais tranquilo, com índice de acerto maior devido ao próprio payoff. Né? Não tem mágica, é só aproveitar da melhor maneira a informação que a ferramenta nos dá. E aí vocês devem estar se perguntando, os grandes participantes então vão operar as médias móveis, eles vão operar suporte e resistência, é por isso mesmo que o mercado para ali naquelas regiões? Nós devemos realmente focar nisso? Não. Na verdade, os grandes participantes, eles formam o mercado. A conceituação gráfica é a seguinte: o gráfico reflete justamente aquilo que o mercado fez, que o mercado nos deixou. Né? E aquela movimentação de mercado traz valor à nossa leitura. Na verdade, os caras não vão operar ali, os grandes participantes, os big players, né? Eles não vão operar ali porque tem um suporte e resistência ali. Eles vão operar ali porque eles fizeram aquele suporte e resistência de acordo com a necessidade que eles tinham provavelmente fora da tela. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui no caso do dólar. Imagina um participante, tá? Um banco que tem um contrato de NDF para cumprir em abril, né, daqui a 6, 7 meses. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que travar no contrato agora e vai carregar, né, essa posição, né, até quando for desejável para ele mitigar o risco da operação, tendo em vista que ele vai ter que entregar, né, o câmbio ao valor X
né, para quem fez um contrato com ele. E ele mitigando esse risco da operação e carregando essa posição, ele tem locais aonde ele se expôs e aonde ele vai precisar de reajustar a posição. E o gráfico puro, por si só, não nos dá essa leitura de valor. É aí que entra o Market Profile. Nós conseguimos identificar exatamente, tá, aonde os grandes participantes aceitaram operar. E essa aceitação operacional faz com que o mercado tenha interesse em ambos os lados. E esse interesse de ambos os lados faz com que o mercado trabalhe lateralmente dentro de um range de reajuste de posição. Tendo em vista que se o mercado ele só tem um lado interessado, se o outro lado está calando a liquidez ou se o outro lado está querendo vender mais caro ou comprar mais barato, aquele lado que tem a necessidade, tá, de comprar ou vender vai acabar movimentando o mercado muito mais fácil. E o outro lado, gerando a escassez da liquidez, vai fazer com que esse mercado tenha uma aceleração na movimentação. Mas quando esse cara percebe que ele também quer negociar e ambas as partes estão confortáveis, né, o mercado ele tende a parar naquela região. Por isso que a nossa leitura de algumas ferramentas também é diferenciada, né? Nós não usamos, por exemplo, o Volume at Price como suporte e resistência. Nós temos ideias de referencial de mercado um pouco diferente do que a maioria conhece, justamente por causa da nossa teoria de movimentação do mercado, de formação do mercado, que é a teoria básica e chave, né, do Market Profile. Quando nós vemos aquela acumulação valorosa e aquela região onde o player trocou bastante contratos ali, a gente não sabe qual foi o play, qual que é a necessidade, mas nós sabemos que teve interesse de ambas as partes, de vários players, né, de vários participantes naquela região, nós conseguimos identificar regiões valorosas. E é por isso que o mercado para lá. Porque quando o mercado volta, o participante ele provavelmente vai reajustar a sua posição inicial que ele já vem carregando ao longo do tempo. E aí o mercado realmente para lá naquela região. Não porque ele está olhando uma média móvel, não porque ele está olhando alguma coisa nesse sentido, mas é porque ele está exposto ali, ele precisa de reajustar a posição, ou pelo fato daquela região ser disposição de outros participantes, ele também percebe isso e vai trabalhar essa região da melhor maneira possível. E aí nós temos o passado impactando o futuro, porque operando o valor, nós conseguimos trazer uma coisa muito interessante, né, para o nosso mindset operacional, que é a antecipação. Podem perceber que logo na abertura nós já temos uma referência macro do mercado, talvez não podem ser pontos de compra ou de venda, mas fica muito claro os pontos onde o mercado pode parar e, a partir dessas regiões, assumir um lado e uma definição de movimentação, né? E essa antecipação facilita demais a nossa vida. Por quê? Porque quando o mercado chega nessas regiões, nós sabemos o que ler do fluxo e o que esperar que aconteça para que essa região seja rompida, né? Ou o que pode acontecer para ali se mostrar um forte suporte ou resistência. Então nós já temos as alternativas na mente e a gente fica esperando só aparecer esse insight, né, na tela para nossa tomada de decisão. Isso facilita demais a nossa vida. Falando então sobre o Market Profile, né, se nós pegarmos as documentações dos livros, você vai ver que eles pregam o operacional em cima das áreas de valor, né, dentro do conceito da curva de sino, o desvio padrão. Então você vai ver compra na Value Area Low comparada no POC, ou então compra no POC, caso ele rompa essa resistência, ele vai virar um suporte e o mercado pode andar até a Value Area High, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Por quê? Porque o que nós estamos vendo no nosso mercado hoje, e tem bastante coisa aí no YouTube, é um gráfico formado no futuro, com perspectiva passada. Então o que está acontecendo? Está existindo análises de mercado referencial com gráfico depois de 6 horas, por exemplo, e aí mostrando, ó, pessoal, olha o que aconteceu aí 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, mas às 11 horas da manhã, o gráfico, a curva de sino não é essa. A curva de sino era outra. Então a tomada de decisão em cima desse tipo de operacional
fica um pouco dificultosa, tá? E o que nós abordamos aí do Market Profile é um outro conceitual, tá? Um pouquinho diferente dessa conceituação dos livros. Existe a hora certa de usar esse tipo de informação operacional, mas o cenário macro é sempre muito mais valoroso do que a formação da área de valor intradiária. E não é legal que eu compactue, né, com algumas coisas que a gente vai vendo no mercado aí e acaba criando dúvida, né, em muitas pessoas. E o pessoal tem chegado aqui no educacional com esse conceitual a fim de aprofundar e acabam que tem que reaprender tudo de novo. Mas isso faz parte. Quem não assistiu ainda nada sobre Market Profile, nós temos um vídeo aqui no canal, tá, sobre esse assunto. É um vídeo que vai trazer um conhecimento inicial e eu acho que vai agregar muito valor. E o Market Profile é a minha ferramenta de uso principal. Então, eu faço uma leitura gráfica em cima dela. Em cima dessa leitura gráfica, eu consigo mensurar aonde que o mercado possa encontrar dificuldade de movimentação, a partir de qual situação, né? E eu consigo mensurar a partir de qual situação o mercado vai acelerar a sua movimentação. Em cima dessas informações, nós vamos para a leitura de fluxo para entender como o mercado está movimentando e como o mercado pode ou não, né, trabalhar essas regiões. E por isso que é importantíssimo vocês não abrirem mão do gráfico e de outras ferramentas que trazem conforto emocional e operacional para vocês. Como é que vocês vão saber o que o mercado fez tal horário de tal dia? Né? Se vocês não recorrerem ao gráfico, vocês não vão conseguir ter esse referencial. Aí o leitor de fluxo vai falar, não, mas eu posso pegar a ferramenta, fazer um replay, voltar naquele dia, entender o que aconteceu ali. Só que você vai gastar muito mais tempo fazendo isso. Né? Se você pegar um gráfico, por exemplo, de footprint, você vai ver as agressões do mesmo jeito, se houve absorção, se houve rejeição. Né? Você consegue entender e remontar a fita naquela região com muita facilidade. Por isso é importante que vocês não abram mão do gráfico se ele for uma ferramenta que faz sentido, porque eles vão agregar muito valor à sua leitura. Reiterando aqui o que eu disse anteriormente, tá? Os grandes participantes vão operar porque eles enxergam valor e têm a necessidade de reajustar a posição naqueles locais. É óbvio que existem outras nuances com relação a isso, porque a própria necessidade dos caras também movimentam o preço e o mercado ele auto se alimenta. Né? Mas num primeiro momento, essas regiões importantes estão ali porque são valorosas, e isso fica claro, explícito, que o nosso estudo do Market Profile tem estudo de 8, 10 anos atrás, né, de movimentação do gráfico. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho regiões importantes que o mercado ainda não testou e testou 10 anos atrás, e aí quando o mercado volta lá, ela se mostra valorosa do mesmo jeito. E nós temos algumas técnicas para identificar isso e usar isso a nosso favor. Vamos potencializar tudo o que podemos para agregar valor, tá, na nossa leitura e no nosso operacional. Esse conceito diferenciado eu nunca vi ninguém abordando, né? Por isso que eu decidi também agregar valor diferenciado com o educacional, tendo em vista que eu trago informações que não são faladas aqui no nosso Brasilzão, e às vezes é um pouco divergente do que é ensinado aqui de maneira geral, mas tem muito valor agregado. Para aqueles que ainda não assinaram o canal, eu peço encarecidamente que o façam. Cliquem no sininho para receber as notificações de novas aulas, novos conteúdos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula.